Boa noite, camaradas! Saudades do público do TV Mulheres. Hoje, com o programa número 144, as mulheres precisam se mobilizar por Lula presidente. É isso aí. Estamos aí numa guerra agora, né, companheiros? O PCO avisou, o Rui Costa Pimenta avisou, mas o pessoal não acreditou. E agora estamos nesse perrengue aí para ver se consegue colocar Lula presidente. Senão a gente está todo mundo muito ferrado. Bom, lista da casa. Mandou aqui um Simone Souza ao Senado. Sem chance, companheira. Boa noite para a lista da casa, boa noite para a Berta Pereira. Temos aqui o André Amorim, bem-vindo ao bronze, e a Leila Cordeiro. E vamos chamar nossas companheiras aqui, Stefânia Robustelli. E a nossa companheira Silvia Mendes, lá de Minas Gerais. Boa noite, camaradas. A gente tem o Renê da Silva Bastos aí na produção. E a gente já tem o André Amorim, membro bronze. Não sei se o André Amorim está aqui, se é do outro programa que sobrou para aparecer aqui, eu nunca sei. E a gente tem já um super chat aqui do Carlos Nishimiya, companheiro Carlos Nishimiya, que mandou aqui que ele é fã número 1 do nosso programa. Boa noite, a Solange Pereira também, Lu Verdão e a Renata Diniz, gente. É isso aí. Não esqueçam todo mundo de curtir o vídeo, compartilhar o nosso programa e se tornar membro. Divulgar bastante o nosso programa e a COTV Canal Reserva, porque a gente tinha 111 mil inscritos quando o Alexandre de Moraes bloqueou aí, derrubou a COTV. E no momento agora a gente está com 8.790 inscritos. É isso aí. Vamos lá, vamos, como de praxe aqui, começar o nosso programa com um videozinho aí, né? Vamos lá, Renê? Eu sou a favor do aborto, sim. Eu sou e digo isso alto e bom som. Com toda a fé do meu coração, e não tenho medo nenhum de pecar. E se eu estou pecando, eu cometo esse pecado consciente. Se eu não acredito nisso. Porque é uma questão de inteligência, não é questão nem de fé, é uma questão de inteligência, de razão. Eu pergunto, o que é melhor? Um aborto ou uma criança mendigando, vivendo no lixão? O que é melhor? A Bíblia fala que é melhor a pessoa não ter nascido do que nascer e viver o inferno. Eu queria saber como que a pessoa consegue ser tão demagógica, né? Tipo, em um momento ser a favor do aborto e em outro momento ser contra o aborto. Como é que funciona isso daí? É muita hipocrisia, muita gente filha da puta. Mas esse vídeo é montagem ou ele falou mesmo? Ele falou mesmo. Sei Em lá, algum momento da vida dele, ele falou isso. Para quê? Eu fico perguntando para quê, se ele estava com outro tipo de público. Que merda que é essa? A Renata Diniz está colocando que era melhor a mãe dele nunca ter tido ele. Bom, pegando o gancho, gente, vamos aqui então na nossa primeira matéria, que tem a ver com a questão do aborto, né? Um dos motivos para que o coletivo de mulheres Rosa Luxemburgo, do Partido da Causa Operária, defende a legalização do aborto, centrado no desejo da mulher e realizado gratuitamente pelo SUS por equipe devidamente capacitada. A gente achou aqui uma matéria de um caso de uma mulher de 37 anos que está grávida de gêmeos siameses e na avaliação médica
ela está correndo risco de vida, e as crianças, eu não sei se é homem ou se é mulher, os bebês, gêmeos, siameses, tem a condição dos bebês é de incompatível com a vida. O que isso significa? Que quando nascer, vai morrer, né? Essa mulher, ela já pediu 4 vezes Bom, só lembrando que aqui no Brasil, né, o aborto ele é descriminalizado nas situações em que tem risco de vida para a mãe, né? Quando for por estupro, e quando o bebê não é viável, né? Quando não tem cérebro, né? E nesse caso, não está falando que é anencéfalo, mas que não tem condição de viver, porque são duas crianças, sendo que eles compartilham alguns órgãos, né? Então não vai dar certo isso daí. E aí ela pediu autorização, né? Que então, no caso, ela teria o direito devido ao risco de vida dela, e a questão aí que os bebês, quando nascerem, não vão viver, né? Aí ela já pediu 4 vezes e já recebeu 4 recusas, e agora ela vai tá indo para a 5ª solicitação. A 4ª solicitação foi já no STF, e o pedido foi negado pelo ministro André Mendonça, né? Esse ministro, André Mendonça, ele, além de jurista, tal, ele é ministro, pastor da Igreja Presbiteriana. É o terrivelmente evangélico que Bolsonaro disse colocar lá. Exatamente, é o terrivelmente evangélico, né? Todo mundo que julgou esse caso alegou para não dar autorização? Como tinha que ser muito rápido, né? A solicitação foi requerida através de habeas corpus. Aí todos eles estão falando o seguinte, que solicitação de interrupção de gravidez não é realizada através de habeas corpus. E a partir disso, negaram todas as 4 vezes. E agora, na 5ª vez, ela já está no 5º mês, no 8º mês de gravidez, né? Ou estava. Quer dizer, não vai conseguir, né, gente? Se até agora não conseguiu, no 8º mês, é que ela não vai conseguir mesmo, né? E aí corre risco e ainda vai ter que ter os filhos e ver morrer, né? Aí a gente tem claro, né, como é que o STF pode ter um papel tão retrógrado, né, tão antidemocrático, tão retrógrado, de certa forma, é uma decisão que, na verdade, é contra a vida, né, essa decisão, porque a gestante tem perigo de vida. Os bebês, a gente sabe que é uma situação muito complicada, né? Não, já está... né? Já tem até essa incompatibilidade aí. Então, e na medida que esse bolsonarismo, essa extrema-direita, vai tomando conta aí da justiça, do STF, a gente vai ver, né, a esquerda vai aprender pela própria experiência o que significa um órgão com um poder igual ao STF, né? Como que ele pode ser usado para oprimir a população, né? Essa mulher, por exemplo, isso é uma opressão, né? Está negando um direito dela, líquido e certo, é direito que ela tem, né? Nossa, é desumano até uma coisa dessa. E eu acho que é importante a gente colocar que, assim, o Bolsonaro fez um monte de demagogia aí sobre o STF, né?
E agora, além de nunca fazer nada, né, nunca fez nada, aí tem aquela proposta do Mourão, que é aumentar o número de ministros, né? E a única coisa dessa questão que ele colocou é que eles teriam um período, né? Mas aumentar o número de ministros. Aí, bem lembrado, foi que, assim, se o Bolsonaro passa, se elege novamente, né? Que é um grande risco que a gente está correndo. E aumenta o número de ministros, ele vai colocar os ministros indicados por ele, porque nessa solicitação, nessa mudança, não está dizendo lá que os ministros vão ser eleitos pelo povo. Aí vai ter esses ministros terrivelmente evangélicos aí, que não tem nada de laico, né? Porque ele não tem que avaliar o caso segundo as ideias, a ideologia aí da religião dele, né? O negócio tem que ser científico. A lei diz que ela tem o direito, porque está correndo risco de vida e as crianças vão morrer, nascer e morrer, né? E aí o cara, ninguém, né, julga conforme o mérito do negócio, vão julgando conforme as suas ideologias, né? Stefânia. E a questão do pastor que passou antes, a gente vê aquilo, né? Como é que isso é pura demagogia, como que eles são oportunistas, essa extrema-direita, esse pessoal conservador, quer dizer, eles vão o que precisa, uma hora é uma coisa, outra hora. Agora a moda é ser anti-aborto, por causa dessa, né, polarização, esquerda-direita, Lula, Bolsonaro, um representa uma coisa, o outro representa outra, e aí eles, é assim, né, é puro oportunismo. É isso que vocês falaram mesmo. Será que a esquerda vai pedir o fim do STF também, se tiver bolsonarista lá? E assim, eu acho uma coisa que vai irritando a gente, né? É aqueles que. Cadê os movimentos, né? Os movimentos feministas aí, que a gente não vê se colocando para defender as mulheres, né? E assim, toda feminista quando está lá na conversinha de grupinho, é a favor do aborto. Aí, quando vem as eleições, quando tem que fazer algum movimento, né, defendendo o aborto, ou a legalização do aborto, tal, ninguém se coloca, né? Nem as identitárias menos ainda, né? Não, e agora tem essa guerra aí, né? Quem que é a favor do aborto? Quer dizer, vira um negócio, e o Lula está certo, de certa forma ele sabe que isso é mas ele vai, não, ele tem um vídeo dele, não sei se vocês já viram no YouTube, uma propaganda dele que ele fala, não, eu fui casado, fala todas as esposas dele, nós nunca fomos a favor do aborto. Então, quer dizer, também fica essa coisa, né? Em vez de tomar uma posição, né, correta, assim, explicar a posição dele, fica falando, não, eu não, todo mundo lavando a mão, né? Um assunto super mas sério. Assim, isso daí eu acho que tem a ver com essa merda de campanha eleitoral que estão fazendo para ele, a má orientação. Porque ele já tinha dado essa declaração anteriormente, a gente tem matéria, a gente falou aqui no programa, que ele colocou que ele, particularmente, pessoalmente, não era a favor do aborto, mas que, enquanto presidente, ele tinha que pensar na questão de saúde pública, e que o aborto era uma questão de saúde pública. Ok, ele não é obrigado a gostar ou pessoalmente, né? O que a gente quer não é que todo mundo saia por aí fazendo aborto, não, a gente quer que a mulher tenha esse direito, que é um direito que a mulher tem que ter, né? Agora ele só pontuou a parte de que ele e as duas finadas e a atual são contra o aborto. Não passou para a segunda parte, que é o aborto é uma questão de saúde pública, né? Pública, que é importante, eu acho que era importante, mesmo ele correndo o risco de
os bolsonaristas caem em cima, é uma posição que é a posição correta, ué. Né? A posição certa de esquerda. Se alguém quiser falar, é só pegar aí a declaração que ele deu outro dia. Isso aí tem a ver com essa bosta de campanha que o PT está fazendo. Bom, o que e mesmo esse vídeo aí do Edir Macedo, já eu acho que é uma resposta também o outro campo também, querendo julgar, não está vendo? O Edir Macedo é a favor, quer dizer, criticando ele por uma posição que, de certa forma, é correta, né? Tudo bem, você tem que criticar a hipocrisia dele, né? A hipocrisia, o oportunismo, a demagogia, né? Mas não falar assim, tá vendo? Eles são a favor do aborto, né? Tipo assim, julgando por algum momento você ter sido a favor do aborto, né? Então, assim... Não, mas assim, não dá para falar nem isso, né? Porque você queria saber qual foi o que levou o cara a fazer isso aí. A demagogia que foi. Tem que ver a época, né? Como a Estefânia, né? A gente ainda vai estar ajudando a... Como é que é, Estefânia? Você falou? Vai dar cartaz para ele, né? Eu não acho que ele é aborto, não, sei lá. Eu acho que não, ele inventou isso aí. Eu acho que ele está preocupado em o que é bom para ele. Exatamente. Bom, mas ele está se lixando, na verdade, para a mulher. Se ela tem um filho, se ela não tem. E se vai ficar no lixão, né? Se ele tivesse preocupado que as crianças vão ficar no lixão, ele não roubava, e tanto que ele rouba. Que a verdade é essa, né? Kiko Machado está falando que ele é do PT, mas é do PCO também. O Kiko está parecendo aqueles católicos que vai na igreja católica e no centro de Umbanda, no kardecismo. Mas pode vir que a gente está aqui de braços abertos. O E. Rodrigues, boa noite. Marcel Santos, boa noite. O Renê está dizendo que ele declarou isso porque alguma filha dele ou neta precisa abortar. Isso aí é antigo, né? Isso aí é antigo. Mas a filha ou a neta dele vai logo para a Europa, tu acha? Precisa abortar. Não. Danilo, o E. Rodrigues mandou um super sticker para a gente, falando que a gente é demais. Danilo Santos. Não vai rolar, Danilo Santos. O Danilo está falando aqui. Solange Pereira, boa noite. Mandou um super sticker também. Eu queria estar nessa prainha aqui, Solange. Mississippi, que está dizendo que estava com saudades. Meu celular, minhas regras. Compa 29, boa noite. André Diniz, bom trabalho. Mandou um super sticker para a gente. Maria José Fernandes de Aquino. Alexandre. A Andréa Diniz colocou aqui. O Bispo Macedo já foi progressista nesse assunto. Essa declaração faz muitos anos, foi há muitos anos atrás. Aí vai saber, né, o que ele fez. O que fez ele... Acho que não estava dando ibope lá, ele mudou de posição, né? É isso aí. Bom, vamos seguindo aqui na nossa pauta. Só lembrar o pessoal que o coletivo de mulheres Rosa Luxemburgo é um coletivo aberto. Quem quiser participar pode mandar mensagem no WhatsApp do coletivo, que é 11 93 403 2386. Coloca aí no chat, Estefânia. 11 93 não repete, 403 2386. Então, vou de novo. 11 93 403
2386. É o WhatsApp do Coletivo Rosa Luxemburgo. E aí vocês podem pedir para participar. A gente manda o link, coloca no grupo do WhatsApp do coletivo, né? O nosso coletivo, uma das funções do nosso coletivo é a gente discutir política, né? Teoria e discutir as questões importantes para as mulheres baseado no marxismo, né? O coletivo de mulheres Rosa Luxemburgo não se denomina feminista, mas sim um coletivo de mulheres marxistas. É isso aí. Ai, bom, gente. Nem tá falando no 247 se é preciso denunciar o Bolsonaro com o tema da pedofilia. Meu, eu não sei se... Nada a ver. Segunda pauta. Vamos aqui para o nosso momento. Simone Tebet continua. Vai lá, Stefânio. Ai, peraí. Então, a Simone Tebet, agora ela acha que tem o direito de palpitar na campanha do Lula, né? Ela declarou esse apoio aí de última hora, né? Bem improvável. Inclusive, eu não acho que ela vai votar nele. Vocês acham que ela vai votar nele, realmente? Só se tiver garantido um carguinho para ela, e pode ser. Só tiver algum... Coloca aí no chat. Vocês acham que a Simone Tebet vai votar no Lula ou no Bolsonaro? No Lula, sim. Sim ou não? Vai votar no Lula, sim ou não? Vai lá, Stefânio. Eu não... Peraí, que eu não sabia que eu ia apresentar essa pauta. Pô, você não lê a pauta, meu. Tá aqui. A Simone não, eu disse, senhora, só que eu não sabia que eu ia apresentar. Mas escrito do ladinho. Quer que eu falo? Não, pode deixar que eu falo aqui. Mas eu sei o que é. Então, justamente ela agora acha que tem o direito de dar palpite na campanha do Lula, né? Veio com essa de que tem que usar branco no lugar do vermelho. Agora eu achei engraçado que o pessoal não obedeceu nada, né? Aí ficou só o Lula lá no carro de som de branco. Tipo, satisfazer Não, mas veja bem, o que acontece? A Simone Tebet veio com uma conversa depois daquele ato do Lula, logo acho que é Belo Horizonte, não sei. Ela tá com raiva, porque os atos do segundo turno estão dando certo, como o do primeiro nunca deram, né? E o que aconteceu? Tava todo mundo de vermelho e cantando aquela musiquinha. Musiquinha não, é uma música aí de um... Não sei se é rapper, o que é o Vai Dar PT. Vai dar PT, vai dar... Mas é PT de... Não, acho que na música não, mas aí o pessoal usa, né? Sim. Então, o pessoal perda total. Por ele. É porque... Ô, Stefano, agora deixa eu falar. Você falou que não leu, né? Vai dar PT de perda total. E aí o povo começou a cantar a musiquinha e tal, todo mundo de vermelho. Aí vem ela falar que não pode gritar isso, porque assim, o pessoal não vai votar no Lula, vai votar contra o Bolsonaro. E aí não é para cantar a musiquinha vai dar PT e não é para ir de vermelho, porque tem que mobilizar o pessoal do interior de São Paulo e o pessoal, os amigos dela aí, do agronegócio aí, os ruralistas, né? Então, ela veio com essa conversinha, que o povo tinha que ir de branco. Aí, mostra aí, o Renê, como que o povo apareceu de branco nas manifestações do Lula. Juntos com o presidente Lula, na rua de Maceió! É o Brasil! Agora...
E tem umas fotinhos, né? Você vê um ou outro aí de branco, mas no geral, assim, quando você olha de cima, você vê que a maioria é vermelho mesmo. Ó, aí, ó. Olha lá. Daí, ó. Eu queria saber quem era aquele pessoal de branco e chapeuzinho verde, bonezinho verde. Deve ser do PSOL. Ó, aí, ó. É tudo vermelho mesmo. Não, ela quer que o Lula esqueça, né, que ele... Quem ele é. Quem ele é, quer anular completamente, né, a campanha. É uma safada. Ó, gostei muito disso aqui, ó. Eu quero dizer para vocês que vamos fazer refinaria e o Brasil vai voltar a ser autossuficiente em refino, que é isso que a gente precisa também, além de desdolarizar. Zero imposto. Lula promete zerar imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Demorou, né? Já devia ter feito isso faz tempo. Porque o que a gente paga de imposto? Não vamos privatizar a Petrobras, os Correios, o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica. O Estado vai voltar a ser indutor da economia e financiar o micro, pequeno e médio empreendedorismo. Se uma mulher quiser fazer sua loja, nós vamos colocar crédito à disposição. Não é bem o que eu acho que é bom para as mulheres, mas vá lá, né? Dá para começar. Olha, eu acho que a Simone Tebet só vota no PT se ela tiver algum garantido aí, algum carguinho para ela. Se falar, ó, se a gente ganhar, você vai ganhar alguma pasta, alguma coisa, porque fora isso, com certeza ela não vota no Lula. Vamos ficar bem de olho, Silvia, porque ela disse que ela não negociou cargos com o PT. Então vamos ficar aqui, ó. Já tinha saído, não é? Que ela ia ser ministra do Lula? Do tinha quê? Saído uma notícia dessa. Logo que ela declarou aí que apoiava ele, tinha saído um negócio desse. Será que ela ia ser... Aí pode ser que ela vote nele, mas fora isso, eu acho difícil. E Imagina, acho que ela quer ser ministra do agronegócio, o que vocês acham? Com certeza. Ela quer fazer a reforma agrária, gente. Quer. Imagina que ela vai votar no Lula para ajudar a organizar o pessoal lá do estado dela. Vai nada. Não, e esse negócio, gente, é uma confusão. Outro dia eu vi um carro passando, aí eu vi alguma coisa assim, parecia uma bandeira do PT, do Lula, eu fui buzinar, de repente eu vi uma bandeira do Brasil, aí eu falei assim, eu fiquei naquela dúvida, buzina ou não buzina? É Bolsonaro, aí o carro passou, aí que eu vi que não era do Lula mesmo. Mas esse negócio é uma confusão, entendeu? Não dá, esse trem de querer. Aí você vê um grupinho, igual agora, eu estava aqui, né, no bairro, andando aqui no bairro, aí você vê o grupinho tomando cerveja de vermelho, você sabe, é Lula, e pronto, acabou. Agora, verde, amarelo, não tem jeito. Eles tomaram conta. Agora eu já estou na dúvida, porque eu não sei mais quem é bolsonarista e quem já está torcendo para o Brasil, entendeu? Mas não, nesse momento, eu acho que o que está pesando é a política. Depois da eleição, aí tudo bem. Vai ter muita camisa da seleção, aí o cara vai usar camisa de seleção. Mas, atualmente, bandeirinha do Brasil, pelo menos, eu não tenho a menor dúvida. É Bolsonaro. Tem aqui na janelinha aqui dos prédios, ainda bem que eu vou observando, todo prédio tem uma bandeira do Brasil, mas tem 2, 3 do Lula, vermelho. E como é que você sabe que é do Lula? Vermelho. Tem que ter o vermelho. Se não tem o vermelho, você fica na dúvida, não tem jeito. No data toalha, o Lula ganha, assim, disparado. No data toalha? Bom, a gente já sabe o que aconteceu no primeiro turno, né? Pois é, mas é isso que é estranho, que muito assim, prédio de classe média, que eu falo assim, aqui perto de casa, que eu falo assim, esse prédio é tudo bolsonarista, eu fico imaginando. De repente, aparece um tanto de vermelho quer dizer, tem uns que não colocam nada, a maioria não coloca nada, mas os que colocam,
Tá lá, Lula, outro dia eu vi, agora mesmo, uma bandeira do Brasil, mas tinha um Lula. Não sei, não tô nessa Então, eu não esperança sei. toda. Não tô nessa esperança toda não, viu, gente? Não, isso não é esperança, assim, porque eu acho que tem muita manipulação, né? Mas Exatamente. eu acho... Exatamente. Eu tô com medo Como da é que fraude. o Lula tá disparado na frente e quase a gente morreu do coração com mais da metade dos votos contados com o Bolsonaro na frente. Só quando chegou lá. Que é isso. Ó, a gente ganhou mais um. O LC29 mandou três bichinhos na água lá. Sei lá como chama. Muito obrigada, LC29. A Neide Matar mandou uma mulher dando risada aqui. Ai, cadê que mais? Lula sem chuchu mandou um super chat. Vota no Bozo. Lula sem chuchu. Ela vota no Bozo. Concordo com você. O Sou Eu mandou é rinoceronte, né, gente? Fazendo uns negócios aqui, sei lá, uma dancinha, acho. Eu sou péssima, hein? É isso aí, ganhamos vários super stickers, muito legal. Aí, agora, vamos aqui para nossa... Você ia falar alguma coisa, Stefania? Te cortei? Não. Tá descabelada, hein? Uma escabela aí. Aqui a gente é tudo muito fofa. Vamos mostrar aqui, ó. A gente tá conversando um pouco antes, assim, eu fiquei preocupada, porque, assim, a gente está nessa desgraça aí de correndo o risco do Bolsonaro ganhar. E aí, ele vai ter que colocar outra mulher aí no Ministério das Mulheres. E a gente estava pensando assim, tem alguém pior que a Damares, que inclusive ganhou aí para senadora? Será que existe, gente? Vê se dá. Gente. Mostra o vídeo. Mostra aquele vídeo aí que foi a última besteira que ela falou aí, que assim, a mulher é doente, cara. Ilha do Marajó, todo mundo pergunta por que Bolsonaro está fazendo o maior programa de desenvolvimento regional na Ilha do Marajó. Porque ele tem uma compreensão espiritual que vocês não têm nem ideia. Fomos para a Ilha do Marajó. E lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. O Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Guiânia. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Essa nação que a gente ainda tem, irmãos. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal. Bolsonaro disse, nós vamos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. E eu estou falando com a minha igreja, e eu tenho um manto constitucional para me expressar dentro da minha igreja. Tem coisas que eu não posso falar lá fora, mas aqui eu tenho a liberdade constitucional de manifestar a minha fé. Continuei abrindo as gavetas do ministério e descobri, irmãos, o horror. Eu descobri que nos últimos 7 anos no Brasil explodiu o estupro de recém-nascidos. Nós temos imagem lá no ministério, irmãos, de crianças de 8 dias sendo estupradas. Nós descobrimos que um vídeo de estupro de crianças custa entre 50 e 100 mil reais. Tem um crime organizado envolvido nisso. Tem sangue, tem morte, tem sacrifício. E Bolsonaro se levantou contra todas essas potestades. A gente agora, como igreja, a gente tem aqui uma decisão para tomar. A gente vai continuar esta luta
e tirar essas crianças da mão de Moloque, ou nós vamos entregar essa nação. É uma psicopata. Nossa. Ela só pensa em sexo. É uma psicopata. E ela deve ser pedófila. Não é possível. Não, assim, o pior é que realmente no norte do país, eu acho, existe muita prostituição infantil, né? E venda de criança, tal. A gente sabe que tem isso. Então, acho que por esse... O pessoal começa a acreditar nessas coisas assim, porque ela pega essas... Ela brinca com essas coisas que tem algum pé, na verdade, nesse sentido, né? Sabe que mais do que nas outras regiões, o norte tem muito abuso de criança, tal, né? Mas desse jeito que ela falou, é claro que é uma coisa que, sei lá, não sei nem dizer. Não, a gente não é contra a questão aí de proteger as crianças. Muito pelo contrário. O que a gente é contra é que a pessoa vá lá na igreja, né, porque ela é pastora, ela está nesse movimento, ela não é... A Damares não é nova. A Damares está fazendo esse trabalho aí, né, há muitos anos atrás. Quando ela veio com aquela história da mamadeira de piroca e do kit gay, ela já estava falando isso nas igrejas evangélicas há anos. Essa mulher está há anos preparando tudo isso que está acontecendo. Ela é uma psicopata, né? E a gente sabe que psicopata, né, eu sei que psicopata inventa essas coisas e eles gozam com tudo isso. Ela deve ser, inclusive, pedófila também. Ela também deve ter gosto aí por criança. Porque não é possível. Só uma mente igual a dela, de psicopata, e que já pensou nisso, de que arranca os dentes das crianças. Né? Cadê as imagens? Se ela tem essas imagens, por que ela não mostrou? Porque se você tem uma imagem dessa, você toma uma atitude na hora. Você não vai agora ir lá e falar assim, então, olha o que nós achamos, não fizemos nada, vocês vamos eleger o Bolsonaro de novo para agora a gente fazer alguma coisa? Entendeu? Se descobriram isso, se tem imagem, se tem provas, já devia ter feito alguma coisa. Né? Então, isso aí, ela é uma psicopata. Né? E foi uma psicopata que ficou aí 4 anos frente ao Ministério das Mulheres, fazendo o quê? Ferrando com as mulheres, que é isso que ela faz. Né? E até parece que o Bolsonaro, que é a favor de passar a boiada, né, vai defender alguma criança lá na Amazônia. Ou em qualquer outro lugar. E lá, principalmente. Né? Que a gente sabe que tem, inclusive nesse governo, né? Inclusive desde o golpe, porque tudo desde o golpe piorou, né? Então, assim, eu canso de falar aqui que eu sou da saúde e tal, e assim, o que piorou depois do golpe até porque, gente, além do teto de gastos, tem uma coisa que é o seguinte: o dinheiro que vai para o SUS, para o serviço público, é a arrecadação de ICMS. Desde o golpe, a arrecadação de ICMS caiu muito. Por quê? Porque caiu o poder de compra do povo brasileiro. E aí não tem dinheiro para fazer além dos roubos todos, né? Dos impostos que são desviados, né? Que assim, aqui em São Paulo, por volta de 60%, e no Brasil é 40% dos impostos que vão para banco, né? Além de tudo isso, né? Então, ninguém está nem aí com as criancinhas, aí vem com essa conversinha aí, é uma psicopata, né? Então, acho que é bom nós mulheres a gente ficar muito esperta de vir com aquele conversa identitária, que mulher vota em mulher, né? Que se for mulher, qualquer mulher que seja, a gente tem que defender. Então, não dá para defender Damares, Joyce Hasselman, Bia Kicis e esse monte outro de mulher filha da puta que tem aí. Fala, Silvia.
Não, assim, eles... a questão principal, quer dizer, se existe, pode ter algum caso, né? Claro que ela usa isso aí, ela está fazendo uma campanha baixo nível, suja, né? Usando a fé, colocando o Bolsonaro como um líder espiritual, né? E muita gente, infelizmente, a gente sabe que embarca, né, nisso mesmo, né? Por falta, né, de condição mesmo, de escolarização cultural, nível cultural muito baixo e tudo. Porque ela sabe que nessas igrejas tem muita gente que tem dúvida, porque tem muita gente de baixa renda, né? Então ela está querendo ali, né? Ela está usando aquele mais, né, essa coisa espiritual assim, de uma forma super baixa mesmo, para segurar esse pessoal, esse voto aí dessas igrejas, né? Agora, o que não fala é que, igual a Estefânia falou, tem casos, a gente sabe, a pedofilia existe, e casos de estupro de crianças, talvez isso que ela falou lá, dos recém-nascidos, pode até existir mesmo, mas a maioria desses problemas é por causa da pobreza, né? E justamente numa região que é super pobre, e que o Bolsonaro, a gente sabe, só aumentou a pobreza dessas pessoas. Muitas famílias, às vezes, entregam os filhos, as filhas, para a prostituição, porque, às vezes, é um modo de ter o que comer, né? Então, quer dizer, isso, né, que está no final das contas, está aí, né? O problema, né, está aí, é um problema social. E outra coisa que ninguém fala do orçamento secreto, né? O tanto de dinheiro que está sendo desvirtuado. Essa aí está na nossa próxima pauta. Na nossa pauta, mas só para evitar, antes de chegar, quer dizer, muitos desses programas de acompanhar essas crianças, tudo está sendo desmontado. Então, nos governos, né, o PT, tudo bem, teve muito problema, mas eles teve muito programa de acompanhamento, né, dessas crianças, das famílias, e evita muitos casos desse tipo de abuso, né? Vamos lá. A Neide Matar mandou aqueles super sticker e pediu para mim ler a mensagem dela. Essas manifestações mostram que o PCO estava correto desde o começo sobre Lula candidato, que foi quando a gente estava falando aí das manifestações aí, que quando... Agora que não tem mais cerquinha, né? Aumentou. Vamos ver. Isso aí. Bom, então aqui já entrando na nossa próxima pauta aí, que a Silvia já deu uma palhinha, né? Então a questão é o seguinte: por que nós mulheres temos que nos organizar aí e temos que fazer a campanha e temos que eleger o Lula, gente? Porque, como eu estava falando um pouquinho antes, a gente tem o dinheiro todo que entra para os serviços públicos, tudo é do ICMS, e esse dinheiro mingou. Já nunca foi grande um monte de dinheiro, era muito melhor. Eu estou no Estado desde 2005, era muito melhor, foi muito melhor no governo do PT, porque é exatamente isso. Tinha dinheiro para, se o governo quisesse colocar o dinheiro, ele entrava porque tinha ICMS. Tinha dinheiro entrando no ICMS, não tinha teto de gastos. Aí, depois do golpe, esse negócio aí foi além do teto, foi caindo dia a dia, né? E agora, para o próximo ano, a coisa vai ficar muito pior do que ela já está, né? A fim de fazer exatamente isso que a Silvia colocou, de ajuntar o dinheiro aí, os 19 bilhões, Silvia, ele fez do tal do orçamento secreto, ele foi cortando dinheiro das áreas, por exemplo, na área da saúde, né? Nas áreas estratégicas da saúde, como, por exemplo, o câncer, né?
De 75 milhões, para o próximo ano, a verba vai ser de 97 milhões. 175 milhões, gente, é muito pouco dinheiro que foi. Só para vocês verem, a União Brasil recebeu de fundo eleitoral 780 milhões para a campanha eleitoral. E aí, são 175 milhões para o câncer. E agora vai para 97. Né? Para a rede Cegonha, que é o de atendimento a gestantes e bebês, teve um corte de 61%. Para tratamento de transtornos mentais graves e problemas com álcool e outras drogas, né, que está ligado à rede de atenção psicossocial, foi menos 61%. Né? A rede de cuidados e reabilitação de pessoas com deficiência, uma diminuição, né, de menos 56%. Um corte de 59% para medicações, que vai atingir 21 milhões de brasileiros, gente. Caiu de 2,4 bilhões para 1 bilhão. Então, se vocês pensarem, né, quem usa o serviço público e nos últimos tempos andou indo no serviço público e não tem as medicações, não tinha antibiótico, essas medicações básicas, né, que dá para pressão alta, diabetes, tal, nos postos de saúde, o pessoal não tá encontrando, né? Nos pronto-socorros não está tendo amoxicilina, que é um antibiótico super básico. Criança com problema de infecção respiratória, infecção de garganta, essas coisas, normalmente a medicação de ataque é o amoxicilina, e não tem nos postos, nas UBS, nos postos de saúde. Bom, se com 2,4 bilhão não tinha, imagina caindo para 1 bilhão. Cai de 520 milhões, que já é muito pouco, para 318 milhões a verba para bancar construção, ampliação, reforma e aquisição de equipamentos e materiais permanentes. Por exemplo, raio-x é um material permanente. Tomógrafo é um material permanente e equipamento de saúde, né, importante. Então, 520 milhões, que já é uma miséria, vai cair para 318 milhões. O acesso de médicos, porque assim, a gente não tem mais os médicos cubanos, né? Mas o Exército, eles têm os médicos do Exército que acabam indo fazer atendimento nessas regiões mais remotas aí. Então, a verba, né, para esse trabalho desses médicos do Exército caiu de 21 milhões para 8,1 milhões. Né? E o Brasil Sorridente, né, que tem a ver com o tratamento dentário, que também não dá conta, o que a gente vê de gente pobre sem dente é demais, de grande de se ver. E também teve uma queda de 61%, caiu de 27 milhões, né, tipo, nada, para 10,5 milhões, que é menos ainda. Né? Então, se a gente pensar que nós, mulheres, né, a gente precisa de tudo isso aqui, nós, nossos filhos, né, de que as mulheres são as primeiras que perderam o emprego, as mulheres estão aí no maior número de desemprego, né, tem filho, depende do serviço público, a gente é terrivelmente atingida por essas medidas aí que o Bolsonaro já tomou para o próximo ano, caso ele se reeleja. Quer dizer, conclusão, nós vamos ter um aumento da degradação da infância no Brasil, né? É tudo o oposto do que ela... Você vê como é que a religião é usada, né, para manipulação ideológica. Nada contra as pessoas que são religiosas, né? Mas a gente tem que ver e tem que observar isso, como que
Não, a gente Como não está que usa a criticando religião? pessoas que têm religião. A gente está criticando pessoas que estão se valendo disso para manipular, para enganar as pessoas como se elas fossem pessoas maravilhosas, né? Porque essa Damares aí fica falando de roubo de criança, mas ela foi uma que roubou uma criança lá numa tribo indígena. Ela fez isso, ela enganou a mãe da menina lá. Ela roubou uma criança? Como foi? Eu não sabia. Não? A filha dela é de uma, é índia, a menina. É índia, que ela foi numa tribo indígena e falou para a mulher que era melhor para a menina ia levar para uma escola, tudo, e a mãe da menina achou que ela estava, né, falando a verdade, e levou a menina embora, que ia levar, tudo, depois ia voltar, entendeu? E onde é que está a mãe dela Só que hoje? ela ficou com a menina. É a filha dela. E a mãe original da menina? A mãe original da menina é uma índia que está numa tribo aí, sei lá onde que ela catou essa criança. Mas como ela que apareceu, teve uma época. Daí foi, a gente mesmo denunciou aqui no TV Mulheres, gente, lá no começo da história aí da Damares aí. Apareceu a mãe falou que ela tinha sido enganada, mas tudo foi. Ninguém fala mais disso, né? Não, então, aí essa cara de pau psicopata dos infernos vem ficar falando de quem rouba criança, sendo que ela é uma psicopata que rouba criança. Na época, tinha uma denúncia, quer dizer, não sei até onde foi a denúncia nem nada, mas tinha essa denúncia, que ela tinha alguma ligação com esses, tipo uma espécie de um sequestro de crianças indígenas. Uhum. Então, assim, é uma psicopata, e são psicopatas. Então, a gente não está criticando as pessoas que têm religião. A gente está criticando quem abusa dessas pessoas. Porque isso ela fazia umas missões nessas aldeias indígenas, negócio, não sei se era negócio religioso. Porque o pessoal tem uns grupos que vão fazer catequização dos índios. E aí usa aí, né? Nossa, esse discurso conservador é uma coisa muito, nossa, é muito hipócrita, né? Que a maioria é assim, né? Você pode ver, a maioria que é contra aborto, na hora que a filha aparece grávida, os primeiros a mandar abortar, a namorada, a amante. Isso é engraçado. Né? Assim, é uma coisa hipócrita demais. Conservadorismo e hipocrisia é assim, sinônimo. Anda junto mesmo. Não tem jeito, não. Quer fazer algum comentário, Stefânia? Não, é como a Silvia falou mesmo, né? Esses dados vão completamente contra a imagem que ela quer passar do Bolsonaro. Né? Completamente. Bom, companheiras, a gente sabe que tem aí debate, né, do Lula e do Bolsonaro. Então, a gente vai terminar o nosso programa aqui mais cedo, para o pessoal poder assistir aí o debate. É que eu estou nervosa já também com o debate. Senão a que hora que vai ser? Um ataque cardíaco, tá passando agora. Já. Já está passando, já? Já? Ela deve estar com um olho no peixe e outro no gato, que eu conheço, entendeu? Ela está desesperada, vai infartar, porque ela quer ver o debate. Mas antes disso, eu quero colocar para todo mundo que está assistindo a gente, né? Mais uma vez, para curtir e compartilhar o nosso programa, compartilhar muito, e convidar todo mundo para participar dos mutirões de panfletagem por Lula presidente. O PCO está fazendo uma frente de guerra. A gente já imprimiu 500 mil panfletos que foi para os outros estados, os estados mais distantes. E hoje chegou mais material lá no nosso CCBP na Rua Serranos 90.
E então a gente convida todo mundo para participar junto com a gente, para fazer essa campanha, porque assim, gente, a diferença é muito pouca e a gente sabe que a burguesia ela faz o que ela quer, né? E longe de nós falar alguma coisa das urnas eletrônicas, porque todo mundo sabe que elas são super confiáveis, né? Mas a propaganda aí, ela pode fazer muita coisa, então a gente tem que pegar firme, não começar com essa história de já ganhou, porque isso aí no primeiro turno deu em merda, as pessoas... Eu lembro muito bem, a gente estava na rua panfletando, passava a pessoa e falava assim, não precisa, o Lula já ganhou. O Lula não ganhou e a gente quase morreu do coração, né? Porque eu estava lá e passava o tempo e metade das urnas e o Bolsonaro na frente, né? Então, se a gente quer Lula presidente, a gente tem que se mexer, tirar a bunda da cadeira, do sofá, de frente da TV e ir para a rua, né? E se precisar de material, é só entrar em contato com o Partido da Causa Operária, que a gente fornece o material. Andréa Diniz mandou um coração para nós aqui. É isso aí, as companheiras podem se despedir. Boa noite para todos, né? Até a próxima. Stefânia? Boa noite também. Nossa, elas dão quase boa noite correndo, gente. Boa noite, fora Bolsonaro, Lula presidente! Em 2022, o Brasil como nação completará 200 anos. O mais importante movimento cultural brasileiro, a Semana de Arte Moderna, completará 100 anos. Há 100 anos também, líderes operários fundam o Partido Comunista Brasileiro, inspirados pelo exemplo da Revolução Russa de 1917, e jovens oficiais do Exército iniciavam uma revolução. Seria a maior transformação que o Brasil já conheceu. Qual é a posição revolucionária sobre esses mais de 500 anos? O que pensaram, de certo ou errado, inúmeros intelectuais sobre este país? Chegou a hora de passar o Brasil a limpo. Para isso, em fevereiro, assista ao curso Brasil, uma interpretação marxista de 5 séculos de história, da Universidade Marxista. O curso será realizado em 4 etapas durante todo o ano, num total de 120 horas. A primeira etapa começará em fevereiro e as inscrições já estão abertas. Para mais informações, acesse universidademarxista.pco.org.br.